Olá, seja bem-vindo a este congresso, para o qual eu me sinto honrado de ter sido convidado para compartilhar com vocês as reflexões sobre valores humanos e liderança, os novos paradigmas do negócio. Meu nome é Robson Santarém, eu sou consultor e diretor da Anima, consultoria para a evolução humana. Fiz a minha trajetória toda na área de gestão de pessoas, depois de muito tempo como executivo de recursos humanos em grandes multinacionais. Já há alguns anos eu atuo como consultor, desenvolvendo lideranças, fazendo trabalho de coaching executivo, palestras e também sou escritor. Sou casado com a Lúcia, sou pai do João, Gabriel e da Maria Clara, e para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês compartilhando essas reflexões. O primeiro ponto que eu gostaria de provocar nesta palestra é que cultura que nós estamos construindo, seja na sociedade e sobretudo nas empresas, que é o nosso foco. Que tipo de cultura que nós, lideranças, gestores, dirigentes das organizações, estamos criando, já que somos responsáveis por isso? Uma primeira coisa que me ocorre é que, fruto de um modelo mental ou de um paradigma dos últimos séculos, a cultura que nós estamos criando tem gerado esse reducionismo, essa fragmentação toda. Ao longo dos séculos, o modelo mecanicista cartesiano provocou em toda a estrutura no mundo como um todo um processo de fragmentação. Nas instituições de ensino nós chamamos isso de um modelo que gerou as diversas disciplinas, o que contribuiu para o desenvolvimento das ciências e das tecnologias, de tantos saberes que nós temos hoje. Os especialistas, e praticamente todos nós somos especialistas, surgimos todos em função desse modelo mental. Por outro lado, ele dificultou o entendimento do todo. O especialista é quem sabe cada vez mais de menos. Nas empresas, o nome disso se chama departamentalização. Entendemos que isso foi benéfico para as organizações, no entanto, cada um está fechado nos seus departamentos. Esse mesmo modelo gerou uma fragmentação do ser humano. Separe sua vida pessoal da profissional, separe razão da emoção, separe matéria do espírito. Ao separarmos todas as coisas, nós perdemos também a nossa identidade. E esse prejuízo afetou também a vida das organizações e o modelo que nós estamos construindo. Que modelo é esse? Um modelo baseado nesse paradigma que nós chamamos de cartesiano, modelo linear, binário, que afeta a nossa vida. Esse modelo está esgotado, ele impede que nós tenhamos uma visão do todo, como eu disse, se ele contribuiu e contribui ainda para muitos aspectos, mas ele está dificultando a nossa vida nas organizações, porque ao privilegiar os aspectos materiais, ao privilegiar a racionalidade, ele acabou por negligenciar valores que são muito importantes, como a dimensão emocional e a dimensão espiritual. E nós acabamos caindo numa crise de valores. Você sabe que nós vivemos uma grande crise hoje no mundo organizacional e na sociedade, e que não é fruto do conhecimento, porque conhecimento nós temos, tampouco da tecnologia, porque ela é abundante. Mas como estão os valores da nossa vida, os valores da organização? Esses pseudo-valores, esses contra-valores tomaram conta da vida. Nós estamos privilegiando muito mais os valores econômicos e técnicos, o progresso material e a eficiência, a produtividade, os resultados entendidos como números, como metas atingidas, do que, na verdade, os valores que são mais importantes na nossa vida. Então, o que nós queremos para nós? Percebemos que o modelo que está em vigor ainda é um modelo piramidal, em que manda quem está em cima e obedece quem está embaixo, sem direito a pensar, sem direito a questionar. Esse modelo precisa ser revisto, porque ele tem gerado uma crise na sociedade, tem gerado uma crise nas organizações. Que crise é essa? Que todos nós vivemos. Uma degradação ambiental, um desperdício dos recursos naturais que afeta o planeta como um todo, as mudanças climáticas que nós estamos testemunhando, muita coisa provocada pelo homem, por nossa ação no mundo. Vivemos problemas gravíssimos de pobreza, de fome crônicas, além dos problemas migratórios que têm acontecido no mundo hoje, fruto das guerras, frutos da fome e dos problemas políticos e econômicos nos países.
extinção de espécies, a violência urbana que cresce exponencialmente, além do consumo de drogas e problemas de pessoas vivendo em depressão, sérios casos de suicídio e de infelicidade nas organizações. É preciso que nós olhemos para esse mundo com outros olhos, porque há muito sofrimento no ambiente de trabalho, fruto dessa cultura. É preciso que nós, líderes, olhemos para esse mundo de outra maneira, porque percebemos que a incoerência que há entre os nossos ideais e os nossos valores que nós afirmamos ter e o que nós estamos vivendo no mundo dos negócios está gerando uma situação muito crítica, porque há uma grande contradição em nossa vida entre o que afirmamos e o que fazemos. Então é preciso questionar esses pressupostos, é preciso questionar esse modelo mental, esses paradigmas e ver o que nós podemos fazer. O próprio Deming, que você deve saber que é uma grande figura no mundo da organização, o grande mentor do projeto de qualidade total, do Total Quality Management, disse que o nosso atual sistema de administração destruiu as pessoas. É preciso, portanto, que a gente olhe o mundo com outro olhar. O Einstein, que todo mundo conhece, disse há muito tempo, ele morreu em 1955, que o mundo não vai se libertar dessa crise que nós estamos vivendo hoje, usando o mesmo tipo de pensamento que criou a situação. Pois bem, que outro pensamento, que outro modelo que nós podemos pensar para rever o modelo de gestão, rever a nossa vida? E mudar para quê? Que outro pensamento? Então, se a gente começar a olhar o mundo de outra maneira, se a gente entender o mundo dos negócios como um mundo de colaboração e não como um mundo de guerra, porque você sabe quantas vezes o nosso vocabulário está impregnado de palavras que a vida é uma batalha, a vida é uma luta, tem que matar um leão por dia, essa é uma guerra, e não é uma guerra. A gente pode viver o mundo dos negócios como um espaço colaborativo, um espaço de desenvolvimento humano para nós e para toda a sociedade, para o planeta. Se a gente entender que o fator econômico é apenas um fator entre os muitos fatores importantes no mundo organizacional, não é o único. Então isso muda significativamente o modelo de gestão. Se a gente sair desse modelo que está presente há algumas décadas e séculos de comando e controle para uma liderança que seja inspiradora, que seja mobilizadora de pessoas para atingir os resultados e objetivos organizacionais e da sociedade, porque a empresa está a serviço da sociedade. Se a gente tiver consciência da total interdependência que há e que nesse modelo de interdependência não pode haver só um vencedor e outros perdedores. É preciso que a gente instaure um modelo de ganha-ganha. Como diz o pensador, o filósofo Bernardo Toro, só haverá excelência de verdade quando for bom para todo mundo. Se for excelência para alguns e para outros não podemos chamar isso de excelência. Então é preciso que a gente reveja nosso comportamento, nosso modelo mental, os paradigmas que ainda imperam no mundo organizacional. A revista Fortune há muito tempo, na década de 90, disse que os pensadores visionários estão rejeitando essa abordagem empresarial pautada em números e buscando um novo paradigma para ver o mundo. Que novo paradigma? Deve incluir o amor e o afeto no ambiente de trabalho? Será isso que nós temos hoje? A prioridade menos que total para o propósito de lucro? Existem outras prioridades, o lucro deve ser consequência de um comportamento da gestão, da organização na sociedade. Grandes empresas já estão comprando essa ideia. Na década de 90 já sinalizava essa mudança, mas ainda há muito que caminhar. Os executivos e organizações que insistirem em empreender estilos ultrapassados, disse o grande pensador John Hamish, se continuarmos presos a esses modelos, esses executivos se verão jogados no escanteio à medida que novas tradições forem sendo estabelecidas. Há um movimento crescente no mundo de mudança na vida organizacional. É preciso que nós assumamos isso e nos tornemos também agentes de transformação. Que novos modelos são necessários? Primeira coisa, a valorização do ser humano. Há uma dignidade intrínseca do ser humano que precisa ser valorizada. Costumo afirmar com veemência, nós não somos recursos humanos, somos seres humanos.
e precisamos ser tratados como tais, como pessoas, como gente. As organizações precisam ver as pessoas como seres humanos. Uma mudança na forma de pensar, portanto, um novo paradigma, uma nova forma de pensar e, consequentemente, uma nova forma de pensar, de agir no mundo organizacional e que leve em conta o desenvolvimento sustentável. As organizações hoje precisam abrir a mente, os dirigentes organizacionais precisam olhar o mundo nessa perspectiva de ver qual é a contribuição de cada um de nós para a sustentabilidade do planeta e das organizações. Portanto, precisamos agir com responsabilidade. Cada um de nós é responsável pelo destino da nossa vida e o destino do planeta. Portanto, os valores da nossa vida têm que estar em conformidade com os valores organizacionais. Que valores estão regendo a vida das lideranças e as nossas vidas nas organizações? Portanto, eu penso que nós estamos vivendo uma grande oportunidade que nós entendemos como um movimento rumo aos valores humanos, aos valores espirituais, rumo a um poder que é regido pela sabedoria mais profunda do ser humano, aos valores mais nobres do ser humano. Esses valores precisam guiar a nossa vida e precisam guiar a gestão das organizações. Qual é a causa mais nobre da organização? Qual é a causa mais nobre da nossa vida? Então, muito mais do que discutir os objetivos e estratégias e metas, o que são coisas extremamente importantes, é preciso ver em primeiro lugar qual é a causa da organização. Essa causa é nobre? Qual é a causa da nossa vida? Há uma história muito interessante no filme sobre o imperador Júlio César. Conta que numa batalha ele escreve para a esposa dele, ele estava cercado e os adversários tinham um número muito maior do que eles. E ele tem uma confiança muito grande que ele vai sair vencedor. E ao escrever uma carta, ele diz textualmente, isso é histórico, que não são os números que vencem a guerra, mas a visão é que vence a guerra. Muitas vezes nós colocamos o foco nos números, nas metas, mas esquecemos da visão, que é a causa. Qual é a causa da organização? Qual é a causa da nossa vida? E a partir da causa, sim, precisamos desdobrar em estratégias, em objetivos, em metas. Essa é a principal questão que a gente precisa atuar. Qual é a causa da organização? Qual é a causa da nossa vida? As organizações funcionam como organismos vivos. O modelo cartesiano mecanicista fez com que nós entendêssemos as organizações como máquinas. E muitas vezes ouvimos falar que nós somos como peças de uma engrenagem. Isso é fruto de um modelo mental que entende a organização como máquina. E se eu sou peça de uma engrenagem, eu posso ser descartado quando estou enferrujado ou quando eu não sirvo para mais nada. Mas as organizações são organismos vivos e nós que damos vida à organização. Nós, seres humanos, somos as células desses organismos. E como organismo vivo, as organizações têm necessidades. Que necessidades? Como nós temos necessidades físicas. Necessidades físicas relacionadas à dimensão material. As organizações buscam uma estabilidade financeira, precisa de rentabilidade, precisa de lucratividade. Essa é uma condição necessária para a sobrevivência da organização. Mas essa não é a única necessidade da organização, é apenas uma, porque também temos necessidades emocionais e as organizações, como organismos vivos, também têm essas necessidades que se revelam nos relacionamentos harmoniosos entre as pessoas que compõem esse organismo, entre as células desse organismo vivo. Então é preciso que haja uma boa comunicação interpessoal, é preciso que haja um relacionamento de coesão, um sentimento de harmonia, de lealdade entre as pessoas, para que o propósito, a causa mais nobre da organização seja bem cumprido. E temos necessidades mentais, e as organizações também têm. É preciso criar na organização um espaço que o Peter Senge chamou de comunidade de aprendizagem. O tempo todo estamos aprendendo. Então, processos participativos de inovação e renovação constante contribuem para que a organização cresça em conhecimento através das pessoas que estão ali participando ativamente. E por fim, assim como o ser humano, as organizações têm necessidades espirituais. Que necessidades são essas? São as necessidades relacionadas aos valores
como nós conjugamos os nossos valores com os valores da organização e nos colocamos a serviço do bem comum. A organização está a serviço da sociedade, deve estar a serviço do bem comum. Quando ela falha nesse propósito, nós podemos ver quantas que já falharam, há escândalos relacionados a desvios, às questões da ética, porque elas não estão cumprindo o seu papel e não estão satisfazendo as necessidades espirituais delas e das pessoas. Nesse sentido, é preciso que a gente veja a organização como um todo. E como um todo, ela sempre é maior que a soma das partes. Quando que a organização, quando que o todo é maior do que a soma das partes? Essas imagens procuram mostrar para nós um pouco sobre isso. Aqui temos de um grande artista esse quadro. Vocês conseguem ver aqui a figura de Darwin? Quando nós olhamos o todo e conseguimos olhar simultaneamente o todo e a parte, nós ampliamos a nossa visão. Como aqui também é possível vislumbrar a parte e o todo. Quando olhamos o todo, nós vemos aqui o perfil de Freud e conseguimos ver a parte também. O modelo mecanicista, o modelo linear e binário, fez com que a gente visse apenas a parte e dificultou a cada um de nós e tem dificuldade a ver o todo. Eu vejo a minha parte, o meu departamento, a minha seção e o meu trabalho. Qual a conexão que há entre a minha parte e o todo? Que conexões que há entre a minha ação e a ação dos meus colegas na organização? Se eu não perceber a interdependência, as interconexões que existem, eu estou com um pensamento muito míope, muito estreito, e isso dificulta a minha tomada de decisão e, portanto, as minhas ações visando contribuir com a causa mais nobre da organização. O que torna uma empresa saudável? Quando nós ampliamos o nosso olhar e adotamos um novo paradigma, que nós chamamos de pensamento sistêmico, o paradigma da complexidade, isso contribui para que a vida desse organismo vivo, que é a organização, se torne mais saudável. Ela vai crescer, ela vai ter uma vitalidade que brota desse sentimento da partilha de todos os valores das pessoas que compõem essa organização e contribuem para uma mesma causa. Não estamos mais olhando só para o nosso departamento, só para a nossa seção. Nós sabemos que essa é uma contribuição para o todo, então precisamos ampliar a nossa visão para enxergar o todo da organização. A maneira como as pessoas agem em todos os níveis da empresa está focado na causa principal, na missão e na visão e nos valores da organização. Isso se torna essencial para a vida, para que a organização se torne saudável. A base de todas as políticas da organização, de todas as práticas e do processo decisório está sustentado, portanto, nos valores, na missão e na visão organizacional. Quando fazemos isso, nós criamos uma linguagem comum e uma identidade organizacional capaz de aglutinar, de congregar as pessoas em torno da mesma missão. Nesse caminho, nós vamos criar uma sinergia em todas as pessoas e essa sinergia é muito maior do que a soma de todas as partes, do que as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Porque as pessoas, ao sentirem-se tratadas como gente, como seres humanos, vão perceber que os seus valores estão conectados aos valores principais da organização e contribuir para que esse resultado de fato aconteça. Portanto, a cultura que nós estamos construindo, o capital cultural, será o principal diferenciador entre uma boa empresa e uma empresa que não está indo bem no mercado, uma empresa que tende a ser fracassada. Qual a cultura que nós estamos construindo, para mim se torna uma palavra-chave, um elemento-chave na hora de pensarmos em gestão organizacional. A cultura, portanto, é reflexo da consciência dos seus líderes, dos dirigentes da organização. Se é isso, o processo de transformação da organização ou da transformação da cultura organizacional começa na transformação das pessoas, sobretudo na transformação dos líderes, porque tudo começa no indivíduo. Daí a importância de nós identificarmos indicadores e fazer a mensuração desses indicadores para perceber se nós estamos construindo, de fato, uma cultura de relevância alinhada com a causa da organização. Dessa maneira, um elemento que nós não podemos abrir mão
na vida das empresas é o ser humano. A única maneira de nós construirmos uma vantagem competitiva é com o ser humano. Não adianta investir milhões em tecnologia, não adianta investir milhões nos ativos fixos se nós ignorarmos o ser humano. Somos nós, pessoas, seres humanos, que construímos a organização, que construímos a cultura, que atendemos os clientes, que relacionamos com fornecedores, com todos os agentes interessados, os stakeholders. Portanto, qual é o valor do ser humano dentro da empresa? Como que nós, líderes, estamos tratando esse ser humano? O Ken Blanchard, que é um grande autor, uma grande referência mundial na questão da liderança, ele afirma que o comportamento organizacional baseado em valores se tornou um requisito para a sobrevivência das organizações. Por quê? Porque são os valores que alinham as pessoas, são os valores que fazem com que as pessoas, todos nós, assumamos o compromisso de trabalhar juntos, objetivando atingir o mesmo objetivo da organização. A mesma meta, a mesma missão e a visão da organização. Se não nos importarmos, se não cuidarmos dos valores e das pessoas, as organizações tendem a se fracassar. Outros autores falam a mesma coisa. Gary Hamel, que é outro expoente no mundo corporativo, um grande autor, diz que ao nos defrontarmos com os desafios complexos e singulares do século XXI, é bom lembrar que o mais importante agora é o que sempre importou: os nossos valores, e que durante muito tempo tem sido negligenciado pela direção das organizações, pelas lideranças. É preciso que nós nos voltemos para os valores essenciais do ser humano. Outro autor que é referência no mundo inteiro na área de gestão, o seu livro, A Quinta Disciplina, se tornou uma obra-prima indispensável para a administração e gestão de pessoas, diz Peter Senge: tendemos a presumir que aquilo que é mais tangível é mais substancial, e o que é intangível é insubstancial. Na realidade, o oposto é verdadeiro. O intangível são os nossos valores, o nosso jeito de ser. É isso que garante o que é tangível. Se nós não investirmos nos valores, nós corremos risco, e todos eles afirmam na mesma direção, de perder aquilo que nós estamos buscando, os resultados tangíveis. Que mais? Richard Barnett, que é outra grande referência, que tem uma obra fundamental para todos os estudiosos de valores nas organizações. Ele diz que a transformação corporativa começa com a mudança nos valores e comportamentos da liderança. Por quê? Porque empresas não mudam, corporações não mudam, não se transformam. Nós sim que nos transformamos. Só pessoas podem se transformar. É preciso, portanto, que nós façamos um investimento imenso na pessoa, no ser humano, a começar nas lideranças. A nossa responsabilidade como líderes é ampliar cada vez mais, é conectar as pessoas e direcionar a nossa capacidade, a nossa energia para as finalidades mais virtuosas e que agreguem valor, que criem valor para a empresa e para a sociedade, para o planeta. Santo Agostinho, que é um dos grandes pensadores do mundo, disse certa vez que se pensas em construir um edifício de grandes alturas, pensa primeiro no seu alicerce. Todo mundo sabe isso. Não precisa ser engenheiro para saber que ao construir um prédio, primeiro faz o alicerce. Quanto maior e mais alto esse prédio, mais fundo deve se cavar para fazer o alicerce. Ele morreu no ano 430. Não se tinha prédios de grandes alturas, mas ele falava do ser humano. Quanto mais alto nós pretendemos chegar, mais fundo a gente tem que cavar para ter um alicerce sólido, que dê sustentação. Na vida das organizações é a mesma coisa. Quanto mais longe a empresa pretende ir, se pensar na sua perenidade, na sua longevidade, quanto mais a empresa pretender crescer, mais fundo ela tem que cavar e ter um excelente alicerce, uma sustentação. As suas fundações são os valores. É nisso que precisamos trabalhar. Há séculos, Santo Agostinho alertava sobre isso. Então, para se ter sucesso a longo prazo, é necessário uma base muito sólida sobre valores, sobre princípios que sustentem a nossa vida e a vida organizacional.
As organizações, há muitos estudos sobre isso. As organizações de alto desempenho são aquelas que construíram uma cultura organizacional sustentada em valores profundamente éticos, valores humanos, valores espirituais universais. E esses valores passam a influenciar os relacionamentos de todas as pessoas, tanto interna quanto externamente da organização. Ao fazer isso, há uma exigência, porque uma cultura de valores exige uma série de coisas. Algumas delas, uma mudança na consciência da organização. O foco deve ser o bem comum. Uma outra exigência muito importante, a transformação das pessoas e da organização. Não pode ser uma fachada, tem que ser uma transformação profunda no interior de cada um de nós, que vai reverberar, que vai aparecer na vida das pessoas e no comportamento da organização, na imagem e na reputação dessa organização. A inteligência coletiva quer dizer descobrir que todas as pessoas que estão na organização têm inteligência, têm sabedoria para contribuir. Isso vai impactar no modelo de gestão da organização. Portanto, no modelo participativo, onde todos podem contribuir com as suas ideias, com as suas opiniões, com a sua expertise, com seus talentos, para que os resultados sejam cada vez melhores para todos. A intervenção na estrutura, nas estruturas, nas políticas e nos procedimentos da organização. Portanto, uma maneira de agir completamente diferente do modelo que tem vigorado em muitas organizações até os nossos dias. Se exige tudo isso, uma cultura de valores também traz excelentes resultados, porque ela gera um maior nível de comprometimento de todas as pessoas e de motivação a trabalhar nessas organizações. Haja vista a lista das melhores empresas para trabalhar e muitos outros excelentes exemplos que nós temos hoje no Brasil e fora do Brasil. Empresas que têm investido nos valores da cultura, criam um excelente ambiente de trabalho, gerando maior motivação, o orgulho de trabalhar na organização e, portanto, maior comprometimento de todos. Gera redução de custos e também atração de talentos para as organizações, maior nível de integração, de investimento nas pessoas, na hora de selecionar, na hora de desenvolver as pessoas. E uma melhoria na comunicação interna e na produtividade, porque as pessoas, como eu acabei de dizer, estarão altamente motivadas e comprometidas com a organização. Isso gera maior valor para a imagem da empresa na sociedade como um todo. Qual o nosso papel? Qual o seu papel como líder? Qual o papel de todas as lideranças para construir essa cultura? O Simon Dolan, que tem estudado gestão por valores, ele diz que a forma como as pessoas são gerenciadas, ela produz um retorno sobre investimento muito maior do que aquele produzido pelas novas tecnologias. Eu acabei de falar sobre isso, por pesquisa e desenvolvimento. Portanto, a maneira como nós lideramos, a maneira como nós gerenciamos é que vai fazer a diferença. O Peter Senge, que eu acabei de citar, ele diz que cada vez mais os líderes devem assumir responsabilidade como planejadores, como educadores e servidores. Isso vai requerer de cada liderança um outro modelo mental, ou seja, uma capacidade de construir uma visão compartilhada. Ele não é o dono da verdade, ele não é o sabe-tudo da organização, ele precisa mobilizar e envolver as pessoas para construir juntos novos modelos, saber questionar os modelos mentais existentes e estimular a inteligência coletiva, a sabedoria de todos, para que todos contribuam construindo o futuro desejado pela organização. O que significa, na visão do Peter Senge, ser um líder como planejador? Precisa saber construir essa cultura organizacional e dar forma à evolução da cultura. Ele é o responsável, junto com seus liderados, por construir essa cultura. Nesse mesmo caminho, ele é responsável por definir com clareza qual a visão de futuro junto com seus liderados. De maneira compartilhada, o que nós queremos alcançar, onde nós queremos chegar. Não é ele mais que define sozinho, mas é ser capaz de inspirar e mobilizar a todos que participem desse modelo. E a partir disso, saber estabelecer as políticas, as estratégias, as metas que vão contribuir para que essa visão seja atingida de fato. Saber estruturar os valores centrais da organização, a partir dos valores de todos, sobre quais valores deverão ser assentados toda a conduta da organização.
tomada de decisão baseada em valores, modelo de liderança baseado em valores, modelo de relacionamento com fornecedores, com clientes, com o Estado, com a sociedade, tudo sustentado em valores é um papel das lideranças. E o que faz um líder como educador? Ele deve ajudar as pessoas da organização a ter uma visão mais clara, mais discernida da realidade, ampliar a visão de todos. Ele deve ser o coach, o educador, a contribuir para que cada um enxergue cada vez mais as suas responsabilidades, ser um facilitador da aprendizagem de todos na organização e formar outros líderes. Porque o bom líder não é aquele que forma seguidores, é aquele que forma outros líderes, disse o Tom Peters. Questionar modelos mentais e adotar um pensamento sistêmico. Ou seja, ajudar as pessoas a partir dele mesmo a ver a interdependência, as interconexões que há entre os processos, entre todos os setores, entre todos os trabalhos que existem na organização. Enxergar sistemas que são dinâmicos e não processos estáticos na organização. Não responsabilizar as pessoas pelos erros, mas ter uma visão mais profunda, porque muitas vezes é o sistema que está gerando o erro e não propriamente a pessoa. Uma visão mais aprofundada do ser humano e dos sistemas organizacionais faz com que ele perceba quais são os sinais nesse grande sistema complexo que é a organização. Isso é fundamental para ele se entender como um líder como educador. E por fim, o seu papel como líder servidor na organização. A liderança servidora, essa temática surgiu há milênios e eu acredito que a grande referência do líder servidor é Jesus Cristo e grandes outros nomes. Mas o Robert Greenleaf foi quem sistematizou o modelo de liderança servidora há muitas décadas. E ele escreveu que a liderança servidora ela começa com um sentimento natural do que você quer servir em primeiro lugar, qual é a sua causa. E antes de tudo garantir que as necessidades mais importantes, as prioritárias da pessoa humana estejam satisfeitas. O melhor teste, disse ele, e o mais difícil de administrar passa por aqui. Aqueles que estão sendo servidos por você como líder estão crescendo como pessoas. Você está contribuindo para que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes, maduras, autônomas. Você está contribuindo com isso? Essas pessoas estão se tornando mais saudáveis, mais sábias, mais livres. Você é um líder que contribui para o crescimento e desenvolvimento das pessoas. As pessoas você mesmo está se transformando ao contribuir com o desenvolvimento dos outros, com a sua consciência de líder servidor. E qual é o efeito nos menos privilegiados da sociedade? Como que a sua ação como líder organizacional está contribuindo para que o mundo também se torne melhor? Esse papel também nós não podemos deixar de lado, é uma responsabilidade, já que as organizações têm uma responsabilidade imensa na construção de um mundo melhor. Como disse Lao Tse, há cerca de 500 anos antes de Cristo, o mau líder é aquele a quem o povo despreza. O bom líder é aquele a quem o povo reverencia. O grande líder é aquele a quem o povo diz: isso fomos nós que fazemos. Que líder que nós queremos ser? Essa é uma questão. No meu mais recente livro, As Bem-aventuranças do Líder, A Jornada do Herói, eu escrevi algumas frases que chamei de bem-aventuranças, essa é uma delas. Feliz é quem faz o que realmente importa e faz os outros se sentirem importantes partícipes de uma grande causa. Será corresponsável pela evolução humana e planetária. É isso que eu acredito, é isso que eu entendo. É preciso que a gente faça com que as pessoas se sintam importantes, participantes de uma causa que seja realmente nobre. Quando nós somos capazes de fazer isso, nós seremos responsáveis ou corresponsáveis pela evolução de todo o ser humano e também pela evolução do planeta, porque essa é uma responsabilidade de cada ser humano. E se a responsabilidade é de cada ser humano, dos líderes então é muito maior. Os líderes precisam estar comprometidos e se tornarem exemplos da visão, da missão e dos valores da organização. Se os líderes que são os grandes responsáveis pela organização, se eles não forem exemplos, quem será? Daí a gente precisar investir com toda a força, com toda a energia, para que as lideranças assumam essa responsabilidade.
A visão, a missão, os valores da organização, assim como todos os comportamentos de todos, especialmente dos líderes, devem influenciar. Tomada de decisão, devem refletir no dia a dia, em cada aspecto da vida da organização. Seja do primeiro atendimento numa empresa, até a decisão do presidente, a visão, missão e valores devem influenciar a todos. Cada vez mais, diz o novo Richard Barrett, que eu já citei, cada vez mais os parâmetros pelos quais definimos o sucesso vão se tornar menos os mesmos pelos quais definimos a evolução da organização. Serão valores espirituais e coletivos, em vez dos valores materiais e individuais. É preciso que a gente abra a nossa mente, nosso coração para entender que o mais importante são os valores. E a partir desses valores que nós podemos afirmar, também como nessa bem-aventurança que eu escrevi, feliz aquele que aprendeu que liderar é servir e considera que o resultado só é bom se for bom para todos. Vai ter o seu nome gravado na história como exemplo para muitas gerações. É preciso que a gente tenha essa consciência que estamos aqui para servir a uma causa e servir para que essa causa seja boa para todos, não só para uns. A grande crise que o mundo vive, a crise ética, a crise de valores, é quando algumas pessoas colocam os seus interesses individuais acima dos interesses coletivos. E você sabe o que acontece, como que isso afeta a vida das pessoas, a vida das empresas e da sociedade de modo geral. Toda mudança começa no indivíduo. Toda mudança começa em nós. Não adianta mudar as estruturas, mudar as políticas, se não mudar o indivíduo. Daí essa necessidade de nós investirmos nas pessoas, para que haja um espírito de maior cooperação entre as pessoas, para que a ética esteja presente em todas as relações humanas, para que haja um espírito de compaixão, um espírito do bem comum, de respeito aos outros, de humildade, que são valores universais. É preciso que nós trabalhemos cada vez mais nessa dimensão para que a vida tenha sentido. Se torna insuportável você viver num lugar ou conviver com pessoas onde os valores não estão presentes, onde os interesses mesquinhos de alguns se sobrepõem aos interesses da coletividade do bem comum. Portanto, investir nos valores é que faz diferença. O que essas mudanças exigem de cada um de nós? Que novos comportamentos nós precisamos trazer para a nossa vida, para a vida das organizações, a partir dos valores? Quais as formas e papéis empresariais que esse novo paradigma está exigindo? Precisa refletir sobre isso e mudar o comportamento na nossa vida, nas organizações. Como aplicar os nossos valores, os valores espirituais, no ambiente de trabalho? Porque não existe vida pessoal e vida profissional, existe uma única vida. Essa que nós estamos aqui. E se nós separarmos uma coisa da outra, nós vivemos de maneira esquizofrênica. É preciso que a gente seja inteiro, sejamos indivíduos. A palavra indivíduo significa isso. Não dá para dividir, somos únicos. Resgatar a inteireza humana, a integridade do ser humano, significa trazer a dimensão física, mental, emocional e espiritual para o todo. Como é que nós podemos trazer isso? Essa é a grande questão que eu proponho para a sua reflexão. Se não soubermos ser inteiros, pessoas inteiras, íntegras, indivíduos de verdade, nós vamos viver uma vida de sofrimento. E há muita gente sofrendo nesse mundo. Há algum tempo, saiu uma obra muito interessante da Betânia Tanuri, onde ela publicou, depois de uma pesquisa feita com cerca de 1.200 executivos, presidentes e diretores de empresa, e 84% desses homens e mulheres que estão no topo da pirâmide organizacional, eles admitiram que são infelizes. São pessoas de sucesso, que ganham muito bem, moram muito bem, mas são infelizes. Qual o preço que está se pagando por isso? E pessoas infelizes são incapazes de fazer outras pessoas felizes. Não são infelizes só no trabalho, são infelizes na vida familiar, são infelizes no mundo. O que nós estamos buscando para nós? Numa das empresas que eu trabalhei, há muitos anos, havia uma pessoa que costumava passar na minha sala, me cumprimentava com frequência, e toda alegre, mas ela contava de maneira regressiva quanto tempo faltava para ela se aposentar. E ela dizia, hoje faltam 4 anos, 3 meses e tantos dias para eu começar a ser feliz.
O dia que eu perguntei para ela, e se não chegar esse dia, ela teve um surto. Porque ninguém é capaz de ser feliz depois de 20, 30 anos infeliz numa mesma empresa. A felicidade começa hoje. A felicidade não está daqui a 4 anos, daqui a 30 anos, seja quanto tempo for. Se não formos felizes hoje, no dia a dia, não seremos felizes em outro lugar. Buscar a felicidade no trabalho significa buscar a felicidade no todo, porque nós passamos a vida no trabalho. O que nós estamos fazendo e o que nós estamos contribuindo para que todos que participam da gestão, que participam da vida organizacional, sejam felizes, porque essa é uma responsabilidade do líder, ajudar para que as pessoas sejam felizes e felizes contribuam para a felicidade de todos. Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu quero terminar aqui trazendo algumas outras provocações. Eu já escrevi alguns livros. Esse é o meu primeiro livro, chamado Precisa-se de Ser Humano, sobre valores na educação e no trabalho. É preciso que nós, pais, pai e mãe, nós possamos investir cada vez mais na educação e valores dos nossos filhos. E também é uma responsabilidade das organizações e de todas as instituições, e também das empresas. É preciso que a gente invista na educação e valores. É disso que eu tratei nessa obra. Depois escrevi um livro chamado Autoliderança, uma jornada espiritual. Esse livro trata daquilo que eu acabei de falar, que tudo começa no indivíduo. Nós precisamos desenvolver o sentido de liderar a nós mesmos, porque ninguém é capaz de liderar os outros se não for capaz de liderar a si mesmo. Na obra Autoliderança, eu convido o leitor a fazer essa jornada interior, de aprender a liderar a si mesmo, numa perspectiva, naquilo que Jung chamou do processo de individuação, de tornar o ser humano por inteiro. Depois escrevi A Perfeita Alegria, Francisco de Assis para líderes e gestores. O líder servidor, inspirado aqui na liderança servidora e na espiritualidade franciscana, é responsável por gerar um clima de alegria, criar uma cultura organizacional onde as pessoas se sintam felizes e orgulhosas de participar e, portanto, serão felizes. Essa é uma responsabilidade do líder. Então, como construir isso, eu abordo nesse livro. E o meu livro mais recente, As Bem-aventuranças do Líder, A Jornada do Herói. Inspirado no mito do herói, eu convido o leitor a fazer a própria jornada. Quais são as etapas dessa jornada e como nós podemos nos ver como heróis no exercício da liderança. As bem-aventuranças nos ajudam a refletir sobre o papel de cada um de nós na organização e na vida. No livro eu trago alguns exercícios para que você escreva a sua própria história, a história de herói, a história de líder, assim como tem alguns cartões que eu chamei de bem-aventuranças, com algumas possibilidades de dinâmicas de grupo para você construir com a sua equipe uma empresa feliz. Desejo a todos vocês que me assistiram paz e bem, que vocês sejam muito felizes. Agradeço a atenção e participação nessa minha palestra e deixo o meu contato aqui. Meu e-mail, o site da minha empresa, o meu Facebook, meus contatos, eu me coloco à sua disposição. Muito obrigado pela sua atenção. Desejo que você seja um construtor de um mundo melhor, de uma vida melhor na sua empresa e ao seu redor. Muito obrigado.